Nesse vídeo eu vou mostrar diferentes tipos de documentação que a gente pode inserir no modelo. Eu vou começar ajustando essa informação que apareceu aqui para a luminária, chamada Part Text. Como ela já está aqui no meu modelo, basta dar um duplo clique e eu abro aqui essa função chamada Part Text, só que ela está definida aqui para luminárias, tá? Aqui eu tenho diferentes tipos que foram pré-definidos e eu posso selecionar um e eu posso copiar, deletar ou configurar. Vamos só ver como é que esse aqui está definido, tá? Então eu vou clicar em configuração. Aqui ele mostra todas as propriedades que eu posso ativar para esse texto inteligente para luminária e com um X na frente ele mostra o que está marcado ou o que está ativo. Então eu tenho aqui o número de lâmpadas, qual é a potência, o nome do circuito e um indicador de grupo, tá? Que seria no caso o retorno. Eu tenho aqui algumas propriedades que eu posso inserir para cada um desses parâmetros. Por exemplo, se eu clico aqui nesse nome do circuito, ele mostra que ele está numa linha abaixo do que está ativo acima. Então, tanto o número de lâmpadas e a potência, eles vão ficar na mesma linha, mas o nome do circuito vai para a linha de baixo. E o grupo e o retorno também vai ficar na mesma linha do que é o anterior, que no caso aqui é o nome do circuito. A gente pode mover para cima e para baixo para mudar a ordem, também colocar o número de decimais, um prefixo ou sufixo, tá? Então vamos deixar aqui como já está. O que eu quero inserir também é uma estrutura para essa tag, tá? Então eu seleciono aqui essa caixa de seleção border dentro de propriedade de frame. E aqui nessa lista suspensa eu posso colocar, por exemplo, esse círculo com uma linha no meio, tá? E eu também posso colocar uma linha de indicador com uma seta, um círculo e preenchido. Por enquanto isso está ok. Vamos ver o resultado? Olha só. Então agora eu tenho aqui essa tag com esse T aqui no meio, né? Com essa repartição aqui no meio. Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu posso, como eu já configurei essa, se eu seleciono, eu posso copiar para os demais terem a mesma propriedade. Legal, né? Agora, tem um espaço aqui que eu designei para o retorno. Então, vamos imaginar que essa linha aqui de luminárias, essa série de luminárias, é para o botão A, retorno A. E aqui, essa série para o botão B do interruptor. Então, eu vou utilizar essa função Group Indicator e eu vou colocar aqui a letra A, tá? Eu vou mover até a minha luminária e ele vai colocar automaticamente ali a letra A no lugar certo, como eu já havia definido. Agora eu vou apertar Enter e eu vou colocar a letra B. E eu vou mover aqui para cada luminária e foi inserido aqui o retorno B. Se eu tivesse o interruptor, eu não coloquei aqui, eu poderia colocar a letra A e B, por exemplo, né, para duas teclas. Muito bem. Vamos ver outra coisa aqui. Aqui no Brasil a gente utiliza simbologia da fiação, né? Então, o que eu poderia colocar aqui? A gente fez para o DDS-CAD para a versão brasileira, a gente incluiu aqui dentro de menu Labeling, símbolos genéricos elétricos, nós temos aqui simbologia da fiação, tá? Que é um símbolo que a gente pode colocar manualmente no modelo. Então, primeiro eu vou colocar aqui neutro, vou colocar o filtro, né? Neutro e fase, tá? E aí eu vou encontrar aqui diversos, mas o que eu quero é só neutro e fase. Neutro e uma fase. Aqui, ó. Eu vou colocar esse neutro e fase aqui, ó. Já rotacionei, pressionei o Ctrl, né, para rotacionar automaticamente e inserir aqui. Agora eu vou colocar aqui também, só que eu vou dar um duplo clique para alterar aqui, deveria ser retorno e fase. Daí eu já encontrei aqui, ó, fase e retorno. Ok? Agora eu posso, com a mesma função Group Indicator, indicar aqui que é o circuito 9. E aí eu cliquei aqui e ele já inseriu. Só preciso reposicionar aqui e copiar como eu havia feito com as luminárias. Legal, né? Agora, por fim, eu também tenho uma função
que ele mostra quais são os circuitos que estão passando por um caminho, seja ele o leito, seja ele eletroduto, cabo de dados, não importa, ou a própria fiação, tá? Então eu seleciono essa função aqui, ó, Cable Trunking Label, e eu vou inserir aqui as informações que eu quero. Eu poderia colocar qual é o quadro referente, o ID do cabo, o tipo de cabo. Aqui eu tenho também o ID do circuito, o número de polos, qual é a bitola desses polos, e quando eu tenho o eletroduto isolando, qual é o tipo de eletroduto e até a bitola desse eletroduto. Para ficar bem simples, eu vou selecionar somente o ID do circuito e qual é a bitola dos polos, tá? Então eu vou clicar OK e vou mover aqui para esse eletroduto, ó. E ele está indicando que está passando por esse caminho somente o circuito número 9. Se eu colocar aqui também, ó, no leito, é o circuito 8. E aqui, nesse cabo que está sendo isolado por um eletroduto, é o circuito 3, com uma bitola de eletroduto de 25, tá? Por fim, eu poderia também inserir informação para qualquer componente, o Port Text que eu defini aqui para a luminária que eu já tinha. Se eu seleciono, por exemplo, esse segmento de leito, eu posso selecionar agora a função Port Text e ele já identifica que é um segmento de leito. E ele já tem algumas pré-definições, tá? Mas eu quero alterar, eu vou criar uma nova. Eu vou colocar aqui preenchimento de fiação. Quanto que esse leito está preenchido de fiação, tá? Então eu vou agora em configurações, eu vou desselecionar a descrição do produto, altura de montagem e vou selecionar somente a opção que é Used Cable Place, que é o preenchimento da fiação. Eu tenho aqui já o sufixo que é a porcentagem, tá em inglês, né? Vou colocar aqui para português, usado. Usado. Eu vou clicar OK, vou mover aqui, ó, apareceu 3% usado. Por fim, a gente utilizou aqui diversas opções para inserir documentação no nosso modelo.